Sejam bem-vindos ao programa Comunicação em Rede. Que bom é estar junto com vocês, celebrando 6 meses do programa. E hoje nós vamos poder contemplar mais 4 entrevistas. Então fiquem junto conosco, é um prazer recebê-los e vamos curtir bastante essa reprise. Vamos lá? E a nossa primeira entrevistada é a Karina Carreño, ela que é uma venezuelana que mora aqui no nosso estado e vai contar um pouco dessa trajetória, por que ela chegou até aqui o Ceará. Vamos lá? Já inicio dizendo muito obrigada, Karina, pelo seu tempo, obrigada por ter aceitado o convite, obrigada por estar conosco aqui no Comunicação em Rede. Oi, Eveline, bom dia, obrigada também você por me convidar, né, por fazer parte desse seu projeto maravilhoso aqui na Comunicação em Rede. Realmente acho muito bacana e muito pertinente, né, também nos falar, conversarmos, né, o dia a dia, tudo o que está acontecendo nas nossas vidas, né, também nos, digamos assim, descobrir nos dia a dia como pessoas, como estamos crescendo como pessoas, como profissionais, e acho que isso é muito bom, né, trazer isso também para a comunidade, isso é muito importante. Ai, que coisa boa. Eu acredito que o nosso papo hoje vai ser muito bom, porque, na verdade, nós vamos nos aproximar um pouquinho desse país tão rico, né, tão precioso, que está aqui do nosso ladinho, que nem todos nós temos oportunidade de conversar, mas hoje nós vamos nos aproximar já do sotaquezinho, de como é o jeito de ser de um venezuelano. Claro que nem todos são iguais, mas a gente vai tomar a Karina como referência, né, e nos aproximarmos da vivência dela, do seu crescimento de vida e como ela chegou aqui na nossa terrinha do sol, né? Afinal de contas, isso sempre dá uma curiosidade. Então, a minha primeira pergunta, Karina, para você é a respeito de como foi um pouquinho dessa sua trajetória de vida antes de chegar aqui no nosso estado. Você pode contar um pouquinho para a gente? Pois pronto, assim, né? Eu fiz faculdade lá na Venezuela. A minha vida toda foi centrada lá, nunca achei que ia sair de lá. Estudei química industrial, engenharia química, e eu trabalhei na Procter & Gamble, na indústria transnacional, né, na verdade, e me desenvolvi lá profissionalmente, sendo que durou pouco tempo, esse amorinho, né, daquele trabalho dos sonhos, aquela coisa legal na sua carreira, por conta da situação política lá. Mas foi muito legal, aprendi muito, foi uma escola para mim, a empresa, também pelas outras nas quais eu passei, onde eu fiz estágio, tudo lá mesmo em Venezuela. Isso sim, antes de vir para o Brasil, gosto muito de viajar, aproveitei, viajei muito Caribe, coisa maravilhosa viajar ao Caribe, né? E nessa época até o próprio, digamos assim, povo da Venezuela tinha muito essas experiências, essas práticas de poder viajar, de ter acesso a coisas boas, né, digamos assim. Até que eu tive que vir, como eu vim muito nova, eu cheguei aqui no Brasil com 25 anos, pois a minha experiência de vida como tal, digamos que foi o começo, né, o começo da minha carreira profissional, que foi, digamos assim, foi pausada, tive que dar um stop para sair do país. Então, digamos que isso foi o começo, mas lá morava com a minha mãe, né, ficava com ela, com a minha irmã, era muito legal. Meus primos, a gente tem ainda, né, um grupo de música, fazíamos nossas próprias músicas, até agora também a gente faz isso mesmo, estando todo mundo longe, um na Colômbia, outro na Venezuela, eu estou aqui no Brasil, e é isso, mais que tudo, assim, o enriquecedor que foi a minha experiência como criança e jovem, né, no meu país de origem. É muito bom. Qual foi o estado que você nasceu, a cidade? É Yaracuy. Yaracuy, cidade de São Felipe. Fica umas 5 horas de Caracas. É porque lá é tudo tão pequenininho que tudo perto. Tudo perto.
É como se fosse daqui para Maracanaú, assim, Não, daqui que eu digo Fortaleza, né? 5 horas de viagem, acho que é como se fosse daqui para Sobral. Sobral é mais ou menos isso, pronto. É como se fosse daqui para Sobral. Fortaleza, Sobral. Isso, aí chegar em Caracas. Os ambientes são maravilhosos. Você tem o final, né, da Cordilheira de los Andes, a Cordilheira dos Andes, em português. Lá tem neve, ou você quer as praias, tem as praias lindas, ou você quer médanos que chama aqui é dunas, né? Tem as dunas também, tem tudo. E é muito bom, né? Eu me lembro quando eu cheguei aqui no Brasil, eu cheguei muito animada, ao mesmo tempo meio sem noção. Eu cheguei só com uma mala de roupa aqui em Fortaleza. Aí, vamos ver as praias, que você vai adorar as praias. E eu gosto muito das praias daqui do Nordeste, são fantásticas, são maravilhosas, são lindas. Mas no momento eu ainda era muito jovem, né? Eu vinha de lá e cheguei lá e vi as praias e eu, muito linda mesmo, não achei. Não foi, mas é linda. Depois que me acostumando e me di conta que, assim, todo o Brasil, realmente, o Nordeste tem as melhores praias. Isso sim é verdade. Mas foi muito engraçada essa experiência. Você disse que chegou com 25 anos, mas foi em qual ano? Ai, meu Deus, mas eu não posso dizer, Eveline, porque aí a gente suma. Entendeu? Não, mas faz de conta que nós não vamos fazer nenhuma conta, só para ter um referencial de ano, né? Bom, eu tenho 12 anos aqui no Brasil, então faz tempinho. Então vamos ter que fazer as contas e deixar para lá o restante, né? Então 12 anos já é um bom período de tempo, né? Que você... já sou brasileira também, fui naturalizada. Ai, que bom! Em 2019 saiu minha naturalização como brasileira, graças a Deus. Uhum. Outra curiosidade que eu tenho, assim, claro que eu tenho várias curiosidades, mas a gente vai falando pausadamente para poder completar tudo, né? Esse período que você passou de escolaridade, de acesso à saúde, escola, na Venezuela, você podia falar um pouquinho para a gente, mais pelo quesito da gente se ambientar, do que é ser de um outro país e vir morar aqui no Brasil? Não estou falando de comparação. Isso. É mais para a gente poder se ambientar, como é a vivência de você estar no seu país e depois vir para uma outra cultura, um outro país, uma outra estrutura de vida. Entendi. Não, assim, Eveline, na parte, digamos assim, porque o meu período maior na Venezuela foi, como tu falou agora, né, a minha formação. A escola, tudo foi lá. Então, tive acesso, né, na escola, tudo bem certinho, eu estudei em uma escola de freiras. Aí, aqui, não sei como são as escolas de freiras, lá... Pronto. Vamos descobrir agora, vamos descobrir. Isso, bem, adorei, assim, realmente agora sinto muita saudade dessa Venezuela que eu deixei. Não estou com saudade da Venezuela de hoje, não, porque eu não reconheço a Venezuela de hoje, mas da Venezuela que eu deixei atrás, na minha época, né? Então, o pessoal, a galera, né, digamos assim, todo muito amigo, todo mundo junto, para cima e para baixo. Eu saía da rua, ia caminhando para a minha escola, eu tinha 12 anos, né, mesma coisa quando fui à faculdade. Faculdade, você sabe que é bem mais difícil, mas geralmente acho que é a mesma coisa que aqui. Você na escola, você se sente querendo um pouquinho mais guardado. Na faculdade... É a loucura, realmente. A faculdade expõe muito a gente, na verdade, você se expõe a muitas coisas, vindo de um lar cristão, né, você sente que está exposto a muitas coisas ruins, fazem parte, né, do que é realmente uma faculdade, para você também formar o seu próprio caráter. O que eu quero? Eu quero estudar, eu vou seguir esse caminho, ou não,
digamos assim, essa questão, né? O que realmente eu quero aqui. Mas mesmo assim, fiz muitos amigos na faculdade, até hoje são meus amigos profissionalmente, gente maravilhosa, e realmente é mais que tudo isso, né? Digamos que aqui, não tive oportunidade de fazer carreira aqui no Brasil, digamos assim, estudar no Brasil. Eu estudei aqui no Brasil, até hoje eu estudo mais na parte técnica, como especialização na minha carreira, não faculdade, não uma coisa de mais complexa como isso. Mas sim, acesso à saúde também é tranquilo, pelo menos como eu te falei no começo, aquela Venezuela da minha época. Tinha acesso à saúde. Nós estamos falando da sua infância e da sua adolescência. Isso, não, tranquilo, nunca me faltou nada em casa, graças a Deus, é uma coisa das quais eu sou muito, muito agradecida, que tive uma boa infância, digamos assim, e uma boa experiência de estudos, né, isso acredito que é o mais importante, né, como jovem, você ter acesso a tudo isso, é um dever, né, você estudar e você sair para frente, acho que também isso é muito importante lá. O que lá tem realmente, lá na Venezuela, que eu não vejo muito aqui no Brasil, pelo menos na minha época, era a parte musical e o inglês, certo? Lá nós venezuelanos, pelo menos a parte profissional, quando já você está entrando na faculdade, já você está praticamente falando inglês. Estou falando da minha época. Meus colegas de trabalho, meus colegas de estudo, que estão em outros países também, falam inglês, é muito mais, digamos, era, né? Na minha época era bem mais exigente essa questão do inglês e da música. Era muito normal você chegar à casa de qualquer pessoa e você achar um violão, ou achar um piano, achar qualquer instrumento. Era muito normal. Coisa que, e em qualquer cidade, não estou falando, sou em Caracas, sou em Barquisimeto, que Barquisimeto é a cidade musical, né? Não, qualquer casa, qualquer casinha, por mais humilde. Fazia parte da construção da escolaridade. Isso, faz parte da família. Pelo menos uma pessoa tinha que estar envolvida com um instrumento, com algum tipo de música. Então, era muito bacana. Nas nossas férias, né? As férias. Eu falei a gente viajava, a família do meu pai, sobretudo a família do meu pai, né? Todo mundo é cantor, todo mundo toca qualquer coisa. Aí a gente não se reunia, seja 24 ou 31 de dezembro. Aí era muito... Essas são as lembranças que ficam para mim, né? Que ficam para sempre. Aí ficava no quintal do pátio da avó e ficava lá, cantando até sei lá que horas. E era muito bom mesmo. Muito bom. Olha que gostoso poder ter um pouquinho dessa vivência da sua infância, que sempre é bom relembrar, né? Ter boas memórias, poder recordar, poder falar sobre isso. Mas nós vamos precisar dar uma paradinha agora para o nosso intervalo e já nós retornamos. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala pessoal, eu sou Vei Araújo e estou mais do que ligado aqui na Sertão TV. Esse canal maravilhoso, sempre dando várias oportunidades para os artistas da terra, inclusive a mim, que também faço parte dessa história, aqui na Sertão TV. Sertão TV, feita para você. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777.
Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Nossa arte, cultura e nossa gente, vistos e apresentados por quem vive o dia a dia e é apaixonado por esse mundo que é o sertão. Bem-vindos ao Sertão para Ser do Ceará. www.sertãoparaserdocceará.com.br. Conheça e encante-se. A Cocalc sabe que a pandemia ainda continua e é por isso que continua reforçando seus protocolos sanitários. Neste período difícil de crise, a Cocalc se preocupou na manutenção de empregos, ofereceu oportunidades e manteve seu propósito de aquecer a economia da região. É assim, com compromisso e pensando em iniciativas coletivas, que vamos vencer a pandemia. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. O nosso segundo entrevistado é o Marcos Felipe, ele que trabalha no comércio há mais de 20 anos e conta um pouco de toda essa sua trajetória e evolução da representação comercial. Vamos lá? Seja bem-vindo, Marcos Felipe, ao programa Comunicação em Rede. É um prazer poder recebê-lo aqui, abrir esse momento para um bom bate-papo. Muito obrigada por sua gentileza. Prazer é todo meu. Então, vamos começar a nossa conversa de hoje. Hoje nós temos um representante comercial, um profissional que a gente conhece há longos tempos, que já tiveram outras nomenclaturas, mas hoje nós vamos ter uma proposta mais atualizada, e o Marcos vem com essa dinâmica também, de nos mostrar qual foi essa evolução do representante comercial. Mas antes da gente chegar nessa parte profissional, Marcos, eu gostaria de saber um pouco quem é o Marcos Felipe, de onde é que ele vem, um pouco dessa sua trajetória, até nos aproximarmos da sua profissão. Você pode falar para a gente? Sim, com todo prazer. Bom, eu sou de uma cidade do interior, Quixeramobim, né? Sou daí da região da central, vem do centro do Ceará. E, bom, meu pai é agricultor, minha mãe era professora, né? Ainda é professora, mas já está aposentada. Uhum. E aí eu nasci em 1972, então já tenho bastante tempo de caminhada. Ixi, já mostrou o primeiro segredo, a idade. A barba, o cabelo, não dá para esconder muita coisa. Aí, no caso, bom, até 84, mais ou menos, nós permanecemos em Quixeramobim. Então, aí viemos para Quixadá, isso no final de 84, início de 85. E daí, questão de estudo, meus pais, com relação a trabalho e tudo. Quando foi mais ou menos em 90, eu vim, final de 89, início de 90, eu vim para Fortaleza, porque tinha terminado o ensino médio e aí queria trabalhar, queria começar a ganhar o meu dinheiro, tá certo? E no caso, comecei a trabalhar num escritório de representação, que era uma coisa que eu tinha intenção de seguir profissão, porque, voltando um pouquinho, ainda morando em Quixeramobim, meu pai trabalhou bastante tempo numa empresa de laticínios, que é lá de Quixeramobim, que é a Betânia. E todo sábado, era interessante, todo sábado ele pegava eu e o meu irmão e levava para essa empresa. Hoje seria terminantemente proibido você levar dois meninos com 11, 12 anos
para dentro da empresa, né, do laticínios. O trabalho não ia permitir. Chegava, não passava do portão. Mas naquela época, né, se permitia, e o meu pai confiava e achava que a gente ia ficar por ali sem, né, quietinho, sem mexer em muitas nós coisas. Estamos falando há mais de 30 anos atrás, viu? Cuidado com as datas aí para a gente sincronizar bem qual era o momento naquela época e o que é hoje, né? É isso. Bom, aí, nisso, né, nas nossas andanças dentro da empresa, de vez em quando a gente chegava lá no escritório e eu achava muito bonito aquele movimento do escritório. A parte administrativa. Para falar a verdade, eu achava tão bonito que às vezes eu e meu irmão nós montávamos um escritório em casa. Então, colocava tudo que tinha e a brincadeira girava em torno daquilo ali, em torno disso, né? Era contactando as pessoas, atendendo o telefone, e isso, na verdade, é uma diversão. E é interessante que, por exemplo, meu pai, ele trabalhava lá, ele era de um outro setor, né? Setor de almoxarifado, então, e a minha mãe professora, mas a gente ficava vislumbrado com outras coisas. Em outro momento eu via a questão de banco. Eu achava, poxa, meu sonho, ainda quando meninos, você bancário. Se fosse hoje eu estava frito, mas você bancário, né? Eu quero trabalhar no banco, né? E antes tinha o auxiliar administrativo, auxiliar de escritório. Eu disse, nem que eu entre como boy. Eu quero trabalhar no banco. Porque aquilo ali fascinava a gente, eu achava interessante, e de fato era uma profissão, naquela época, era uma profissão que estava em alta. Bom, então, em cima desse sonho... Socialmente eram profissões que as pessoas categorizavam como elite, né? Como só ele trabalha num banco. Cara, é bancário, né? E eram profissões, tem ideia, toda cidade tinha as suas pessoas que eram importantes. Então, o gerente do banco, né? Gerente do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, da Caixa, praticamente estava no mesmo nível de prefeito e médico. Bom, aí quando eu saí de lá, o meu intuito era realmente trabalhar nessa parte administrativa, tanto é que depois prestei vestibular, entrei para administração de empresa, e esse era o meu intuito. Bom, só que na época eu comecei a trabalhar justamente naquilo que eu queria, que era um escritório de representação. Então era um CEO, o seu Milton Ribeiro, uma pessoa muito conhecida no mercado aqui em Fortaleza, nessa área, e ele tinha um escritório e representava várias empresas aqui no Ceará. Não só no Ceará, Piauí e Maranhão. Bom, aí a coisa evoluiu mais, né? Mas para mim entrar lá, só recapitulando um pouquinho, para entender como é que são as coisas, e às vezes quando você tem... você quer algo, você tem que correr atrás e tem que fazer acontecer para o seu sonho e para realizar os seus desejos, as suas vontades. Ainda em Quixeramobim, naquela época, eu fiz um curso de datilografia. Então, lá de casa, se você perguntar para o Paulo, para o Jax e para a Kécia, olha, eu sou filho do meio. O Paulo não fez, o Jax não fez, a Kécia também não fez, mas eu quis fazer um curso de datilografia. Por quê? Porque essa era a minha vontade. Então, eu tinha que ter, para mim entrar no escritório, eu teria que ter um curso de datilografia. Aí fiz esse curso, e quando eu fui entrar lá, eu fui ser auxiliar administrativo, e o primeiro teste que eu fiz foi na máquina. E eu acho que eu sou até hoje bom em teclado, ou seja, digitar as coisas, devido a essa minha habilidade que eu adquiri. Valeu a pena. Hoje, se você falar curso de datilografia, muitas pessoas sabe aqui não sabem nem o que é. Precisa fazer, né? Mas foi importante para mim. Por que eu falo isso? Quando você busca algumas coisas, quando você tem sonhos, você tem que trilhar caminho para tentar realizar aqueles sonhos. Bom, então foi a primeira coisa que eu tive que fazer aqui. Isso era
92, foi justamente um teste se eu estava habilitado para poder exercer aquela função lá naquele escritório. Só que às vezes você mira em alguma coisa, né, e você acaba acertando outra. Eu, de fato, queria trabalhar nessa área administrativa, na área de administração, né? Entretanto, eu comecei a ver que era muito interessante a questão do contato com as pessoas. Também era uma área rentável, né? As pessoas que trabalhavam, eles desenvolviam tanto nesse lado, né, como pessoa e também financeiramente. Mas eu precisava de uma oportunidade. Para ser representante, eu precisava de uma oportunidade. E eu fui gerando no dia a dia essas oportunidades dentro do escritório. E de que forma? Eu creio que tudo que derem para você, tente fazer o melhor com o que você, naquele momento, pode fazer, né? Faça o melhor naquele momento que você tem aquilo ali, faça o melhor com aquilo ali que você tem. Então, lá dentro do escritório, eu realmente não dispensava trabalho. Quando me perguntavam, dá para fazer isso? Dá. Pode fazer aquilo ali? Posso. E aí você vai sendo visto por outras pessoas, né? E chegou um ponto que um dia, um gerente de uma das representadas, ele sempre fazia visita lá no escritório, e aí ele começou a observar, conversar comigo, perguntar algumas coisas, e eu continuei fazendo o meu trabalho e tentando superar o máximo aquilo. Olha, ia fazer algo, tentava fazer o melhor que eu podia. E aí, no dia, eles foram montar um escritório, uma regional aqui em Fortaleza. Aí eu disse assim, quero. Aí ele olhou para mim e disse assim, olha, só que você vai ter que baixar um pouco o nível do que você está aqui. Você vai entrar lá, mas você vai baixar um pouco o nível, e o salário também não é tão bom no momento, mas poderá ser melhor no futuro. Aí eu fiz, não foi uma decisão tão difícil, porque quando você quer algo, você corre atrás, e o importante não é simplesmente o salário, o valor, é aquilo que você deseja. Poxa, aquilo ali é importante, então eu quero. E também comecei a fazer o meu análise da seguinte maneira: bom, se lá é uma empresa maior, eu consigo chegar mais alto, eu consigo chegar mais adiante. Então, estava no setor administrativo, mas poderia chegar ao setor comercial e, quem sabe, um representante comercial da empresa. Então, eu comecei a vislumbrar. Importante eu estar lá dentro, porque estando lá dentro, eu posso desenvolver o meu trabalho, posso desenvolver aquilo que não é o meu potencial, e também não só isso, adquirir novos conhecimentos e tal. Então, foi mais ou menos isso o que antecedeu a ser representante comercial. Aí comecei a trabalhar na empresa, na época, trabalhava como auxiliar de escritório, depois auxiliar administrativo, e aí fui ser trainee de vendedor, porque na época não era ainda, não tinha representação comercial, e como trainee, aí eu me apaixonei mesmo, porque assim eu via que eu podia agregar as duas coisas, o conhecimento que eu tinha com o escritório, né, nessa área administrativa, com uma outra área que para mim se tornou muito interessante, conversar com as pessoas, conhecer as pessoas, desenvolver profissionalmente e também com resultados financeiros muito bons. Então, e eu comecei a ver que dessa forma, eu disse, olha, vou fazer o que eu quero, um trabalho interessante, eu acho muito interessante representante comercial. Não sou representante comercial, essa área de vendas é uma área muito interessante. Você desenvolve habilidades que você acha que não tem. De fato, você tem, né? Só que você precisa desenvolver ela. E você desenvolve no dia a dia, no contato com as pessoas, com os clientes, cada um da sua maneira, com o seu tempo, com a sua velocidade. Você começa a trabalhar o lado psicólogo, que você começa a observar as pessoas, começa a analisar elas de uma outra maneira. E isso é interessante. Para mim, é muito interessante. E outra, você agrega muito conhecimento, porque você tem contato com pessoas de vários níveis. Você tem contato com aquele cliente que também tem experiências parecidas com você, que veio lá de baixo, que veio do interior, né, que os pais são pessoas,
né, com conhecimento, são mais humildes, digamos assim, e você conhece pessoas também com nível, né, de pessoas que têm formação, conhecimento, e tudo aquilo ali agrega para você como pessoa. Então você vai desenvolvendo dia a dia. E cada contato que você tem, eu sempre falo para, às vezes, até mesmo para os meus líderes, né, meu gerente, em conversa com eles, a gente batendo papo, venda é momento, é aquele instante. Então, muitas vezes você recua um pouco, né, para você analisar como é que aquela situação vai se desenrolar, e na hora certa você faz o fechamento. Não é à toa que quando diz assim, você fechou o pedido, você fechou a negociação, é porque você tem que esperar o momento certo. Aproveitando então que o Marcos está falando sobre o momento, eu vou precisar dar uma pequena pausa e retorno já após os comerciais. Fiquem aí. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá pessoal, eu sou a Gabi Queiroz e estou aqui ligada na Sertão TV. Acompanhe também a emissora nas suas redes sociais e, claro, contrate agora mesmo o canal 180 da Brisanet HD TV. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados e com velocidades tão rápidas. Só a Brisanet conecta você com internet 100% fibra ótica de 400 MB mais fixo por apenas R$ 99,90. Instalação inclusa. Brisanet, conectada com você. Nas lojas Eletromóveis você encontra tudo para seu lar. É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o estoque. E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe Eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. Sertão TV, feita para você. Repórter Ceará, o seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br. No Supermercado JV, toda segunda, terça e quarta, é dia de economizar com o Festival de Frutas e Verduras. Você enche o carrinho, mais ofertas, mais economia. Frutas e verduras selecionadas e fresquinhas. Supermercado JV, uma economia para você. E a nossa terceira reprise é da terapeuta Selma Machado, ela que vai nos falar com tanta emoção a respeito de suas experiências na terapia. Vamos lá? Seja muito bem-vinda, Selma Machado. É um prazer recebê-la aqui no programa Comunicação em Rede. Meu coração já está super alegre com sua presença. E eu acredito que hoje nós vamos ter um bate-papo maravilhoso. Então, seja muito bem-vinda e é um prazer estar com você. Gratidão, eu que agradeço, Eveline, de participar do seu programa, né? E trazer aí algumas mensagens, né? Para todas as pessoas. Muitíssimo obrigada pelo convite. Eu estou super feliz em participar junto com você. Gente, hoje o nosso papo vai ser muito agradável, porque nós vamos falar sobre uma profissão maravilhosa da Selma Machado, não só pela profissão, mas também pela profissional que ela é e a pessoa também que ela é.
mas eu quero começar o programa não diretamente voltada ao profissional, mas essa mulher maravilhosa que hoje nós estamos recebendo aqui no programa, e a gente quer ter um pouco mais de proximidade da sua trajetória de vida, Selma. Você pode contar um pouquinho para a gente, para que a gente se ambiente melhor com a sua trajetória e possa entender melhor quais foram esses passos da sua caminhada? Eu é que agradeço, né, esse maravilhoso, nós estamos tentando aí, né, ser exatamente essa maravilha, né? Sempre tentando, né, Selma? Sempre. Nós estamos tentando e eu tenho certeza que nós vamos conseguir, né? Nós estamos no caminho, né? Bem, você me perguntou sobre a minha trajetória, né? Desse meu novo, também é um novo para mim, né? Das terapias, né? Eu digo assim que eu me apaixonei, né? Estou apaixonada agora e amo muito esse universo das terapias sistêmicas, né? E já agradeço a Deus por ele realmente ter me conduzido às terapias, né? Não foi fácil chegar, né? Me encontrar com elas. Não é fácil, enquanto paciente-cliente, né? Entender as terapias e chegar nas terapias, mas, assim, com coragem, como nós sempre falamos, né? Com coragem de olhar para nossas histórias, com coragem de soltar aí muitos bloqueios, né? E de realmente observar e olhar para aquilo que é seu, né? Para aquilo que está disponível, é o que nós falamos bastante, né? Nas terapias, olhar para a sua nova versão, olhar para um novo modelo, não que o seu antigo ele não seja importante, ele porque você aprende. Olhar realmente para o seu caminho, daquilo que você pode sim ter sucesso, vale muito a pena. E eu sou essa pessoa, né? Vou entrar vou dar a resposta agora. Eu realmente nunca imaginei na minha vida hoje estar trabalhando com as terapias, né? Eu sempre estive aí na área da estética, trabalhei muitos anos com mulheres, né? E trabalho ainda com esse novo, né? Na área da estética, fazendo drenagem linfática, tudo da área da beleza, eu sei fazer, né? E sempre nos meus atendimentos eu observava que tinha algo a mais, que tinha um diferencial. Já tinha ali uma escuta, sabe? Disfarçada, né? Mas eu sempre, como é que se diz, me conectei com a escuta, né? Eu sempre fui escolhida para que as pessoas pudessem dizer algo da sua vida. E aí eu percebia que elas sentiam conforto, né? E depois, com o tempo, eu fui percebendo que eu também precisava de algo, né? Estava precisando, naquele momento, de ser ouvida, e eu não sabia como, né? Porque, na verdade, nós temos aí uma crença e um julgamento de que só precisa de psicólogo, né? É aquele que está adoecido, mas um adoecimento diferente do que nós não conhecemos quando estudamos, né, essa área da psicologia, né? Então, existe ainda um pouquinho, mas antigamente existia mais essa crença de que quem ia para o psicólogo tinha um adoecimento mental profundo, né? Vou usar até um terminho aqui, era doido, né? Era uma pessoa muito alterada. E aí, quem é que procurava um psicólogo, né? Então, assim... Rotulagem muito perversa, né? Né? E aí eu comecei a perceber, sabe, Eveline, quando eu perdi a minha mãe, foi muito difícil para mim, né? Ela faleceu de um câncer muito severo, e que nós não esperávamos por isso, né? Por ela ser uma pessoa tão boa, outra crença, né? Porque a mãe era uma pessoa tão boa e ela sofreu tanto. Teve um câncer de pulmão, um câncer muito agressivo, né? Ela, depois que descobriu esse CA, acho que ela permaneceu uns 2, 3 anos com a gente, e os últimos anos realmente foram bem difíceis, né? E aí eu era o remédio, né?
eu era a dor e era o amor, né? E eu participei de toda essa trajetória dela, acompanhei, era muito duro, e eu comecei a ficar um pouco dura, assim, porque eu tinha que demonstrar algo de fortaleza para ela, já que ela foi a fortaleza para mim, né? Foi algo de forte para mim durante aí um tempo da minha vida, e eu via isso nela. Então, eu não me permitia acreditar que ia acabar. Nós somos assim, né? Então, quando ela se foi, para mim foi muito complicado. Tenho 3 filhos, meus filhos eram bem pequenos, né? E muito jovem, né? E eu tinha muito suporte da minha mãe. E eu realmente senti muita falta dela. Passei 15 dias de luto. E aí, quando eu percebi os meus filhos pertinho de mim, tinha algo que me dizia assim, você tem que levantar. Você tem que cuidar da sua família, né? E aí, quando eu decidi levantar de verdade, eu fiquei dura, mais ainda. Com essa dor, né, eu não me permitia mais me encontrar com a felicidade. Foi exatamente assim, né? Então, eu fiquei muito dura, assim, sabe? Eu fiquei uma pessoa, e engraçado que as pessoas dizem assim, eu não acredito que você ficou assim. Eu fiquei, né? Eu não tinha mais com quem conversar, né? Ela era minha amiga, ela era tudo para mim, né? E muitas vezes eu pegava o telefone para ligar para ela e eu nem percebia que ela não estava mais aqui, né? Então, assim, foi bem difícil. Por que eu estou contando isso? Isso acontece, né? Acontece com a gente, né? Quando nós temos as pessoas, nossos queridos, né? Pai, mãe, irmão, tio. Então, daí foi surgindo algo, né? Daí, para mim, a vida não tinha mais cor, né? Eu tinha os meus filhos, né? Eu tenho os meus filhos, e eram pequenos, meu esposo, minha casa, mas, assim, faltava algo aqui dentro, né? E aí eu fui me conduzindo na vida com esse coraçãozinho fechado. Então, eu achava que todas as outras dores era assim, uma bobagem, que a minha dor, né, era a dor, né? Assim, as pessoas tinham que olhar para mim, elas tinham que perceber que eu estava sofrendo, mesmo que eu não demonstrasse. Então, eu comecei a fazer esse estudo, isso me trouxe um adoecimento, né? O meu corpo começou a sentir essa dor, por mais que eu não verbalizasse, que eu não falasse mais, que eu falava assim, de uma maneira muito ruim. Todas as fotos da minha mãe eu guardei, eu tirei tudo, porque eu não queria ver. Eu queria vê-la pessoalmente, já que eu não tinha, né? Eu guardei todas as fotos. Então, o meu corpo, eu comecei a sentir alguns sintomas, né? Eu comecei a perceber que alguma coisa estava, assim, complicando mais a minha vida, me bloqueando, e eu não conseguia fazer muitas coisas. Comecei a adoecer. Mas, com o tempo, isso foi passando, né? E eu fui caminhando e continuei estudando e fazendo, né, trabalhando, cuidando da família, e assim eu fui levando a minha vida. Mas fui surpreendida com um sintoma que muitas vezes nós não observamos dentro de casa. Porque uma coisa é acontecer com o pai ou com a mãe, com a gente, outra coisa é acontecer com o filho, né? E aí eu fui percebendo que a minha filha não estava bem. Então, o que ela fez? Ela começou a tomar essa dor para ela, porque, claro, que enquanto filha, nós falamos isso, né, nas constelações, né, nas terapias sistêmicas, e os filhos, eles seguram muitas dores, né? Eles acham que podem resolver muitas coisas pelos pais, né? E aí aconteceu comigo. Quando eu fui perceber, minha filha estava adoecida, né? E foi a partir daí que eu comecei a procurar ajuda, e essa ajuda era bem difícil, com os profissionais, né? E ela é uma menina, e de repente eu me vi assim,
bem num momento muito delicado, porque também eu estava num momento legal, assim, eu consegui fazer um momento bom também no meu trabalho, né, como eu falei, eu trabalhava com mulheres, né, com estética, e o meu consultório era muito cheio, né, e aí eu fiquei dividida entre a minha filha, essa situação nova que se apresentava para mim, e o consultório, e a minha tarefa de deixá-las bonitas, né? E eu comecei a procurar ajuda na área médica e foi piorando cada vez mais. Ela foi tomando as medicações, eu não me conformava. É como se tinha uma voz que me dizia assim, não é isso, né? E muito cansativo, né? Quando nós temos, assim, em casa, um adoecimento desse tipo, a família toda adoece, né? A família toda fica doente, não é a pessoa, né, que foi diagnosticada. A casa inteira fica doente, né? E aí isso não é falta de Deus, porque eu participava de grupos, né? Sempre participei de grupos de orações. Meus filhos também, minha filha faz parte do grupo Lumen, que é um grupo muito bonito de jovens que tem aqui, né? Os meus filhos fazem parte desse grupo. Então, assim, como é que é falta de Deus, né? Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Olá galera, eu sou Juninho Show e estou aqui na Sertão TV. Uma grande alegria acompanhar esse projeto tão bacana e que ainda vai crescer muito mais. Um grande abraço e se ligue no canal 180 da BrisaNet. Sertão TV, feita para você. Gratidão. É esse o nosso sentimento por ser a líder em satisfação da Anatel no Brasil. E esse prêmio não é só nosso, é seu também. Uma conquista que a gente tem a honra de dividir com cada um de vocês que acreditam no nosso trabalho. É uma satisfação fazer parte da sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana, conectando você com o que há de mais importante na sua vida. Por isso, comemore com a gente. Você também faz parte dessa conquista. BrisaNet, conectada com você. Primeiro lugar em satisfação da Anatel no Brasil. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. Rádio Campo Maior. Campo Maior. Informação. Música. E participação popular. Reunidos com o padrão 840.
a sua AM preferida. Não dá pra mudar. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança, Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o meu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto. A gente tá junto, mais incluso e mais eficiente, porque o meu Ceará avança com a gente. Governo do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. E a nossa quarta entrevistada é a profissional da beleza, a Ana Paula Carvalho. Ela que contou um pouco da sua trajetória de vida até o momento de estrear com um livro. Então vamos lá conhecer essa trajetória? Então, Ana Paula, eu vou iniciar nossa conversa fazendo uma pergunta fácil e ao mesmo tempo difícil. A Ana Paula vai me contar quem é a Ana Paula. Ah, é um mistério. A Paula é uma mulher misteriosa. É uma artista, uma menina criativa. Não, vamos lá, né? Vamos às brincadeiras. Bom, o meu nome, que eu gosto muito, é Ana Paula Carvalho. Então, assim, é um nome que eu considero forte, um nome que tem raízes, que ele vem de uma árvore, né? O carvalho é uma árvore muito boa, ela tem características incríveis. Para quem não sabe, o carvalho é uma árvore de uma resistência incrível. Quanto mais a tempestade, a natureza vem sobre ela, mais as suas raízes se aprofundam. Então, a Ana Paula é um pouco disso. Ela é uma pessoa, uma mulher criativa, uma mulher que gosta de desafios, gosta de ser desafiada, uma artista, né, nata, desde a minha infância, né, que eu gostava de brincar com bonecas, mas a maioria das crianças brincam de boneca, papai, mamãe, filhinha, de cozinha, eu não gostava nada disso. Eu gostava de criar roupinhas para as bonecas, criar cabelos. Então, eu cortava as pobres das bonecas e ficavam carecas. O povo que não cresce, né? Então, assim, eu faço muitas artes nesse meio, assim, da minha infância. Eu gostava muito de brincar de teatro, de brincar de desfile. A minha veia artística sempre foi, assim, nata. Né, de herança familiar, com a tesoura, né, veio também do meu avô. A minha origem é italiana, e o meu avô, ele veio da Itália naquele período de 1880 e pouco, 90, já com aquela coisa da guerra, né, fugido. Ele veio criança e acabou ficando no Brasil, toda a família. E ele começou a trabalhar com essa área de barbearia. Quando ele faleceu, eu era bem pequenininha, e o meu avô deixou esse legado para o meu tio. Depois eu vim como terceira geração, a neta, né? E agora, o meu filho veio com a quarta geração, indo com esse legado familiar, de heranças familiares. Então, a Ana Paula sempre foi inventiva, sempre foi criativa,
você sempre gostou desses desafios, né? E eu lembro muito que naquela época, quando comecei a estudar na minha adolescência, eu era assim, meia cortada, tolhida, por todas essas vezes que eu tinha de imaginação. Eu queria ser escritora, eu queria ser pintora, eu queria ser artista da Globo, na época de referência, eu queria ser modelo, eu queria ser Miss, eu até fiz assim, essa participação, né? Eu ganhei em segundo lugar Miss Pindamonhangaba, lá da cidade que eu morava, né, quando adolescente. Mas essa Ana Paula é uma mulher de muitos talentos e de um coração mole também, tem um coração mole, que gosta de agregar, né, que gosta de cuidar, que gosta de ajudar, que gosta de servir. Então, essa é a Ana Paula, essa mistura eu costumo dizer que eu sou mistura de água e fogo. As intensidades, os extremos, né? E eu vivo hoje em busca desse equilíbrio que eu estou conquistando com a maturidade. E tem muitas coisas dessa Ana Paula que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, né? Tá. E que interessante, né? Uma habilidade que hoje você, lembrando do passado, você acaba resgatando um pouco dessa menina, né? Essa menina que tinha um olhar diferente para os brinquedos, que tinha um olhar diferente para a própria autoimagem, porque você queria ser famosa, queria se destacar. E como isso, muitas vezes, na família é um tabu, né? Porque a família não se permite liberar você de todo o seu potencial, né? Quando você fala que você era muito podada, o que era esse podado que a sua família, se era a sua família que exercia ou quem exercia essa poda sobre você, mesmo na infância, na adolescência, como é que ocorria? É assim, nós temos, né, o ser humano ele vive de crenças, né, crenças familiares, desde que a gente nasce, são implantados na vida da gente os valores familiares, né? E a minha mãe sempre foi uma pessoa muito forte, uma pessoa de caráter e valores, assim, muito forte, no sentido até um pouco preso à religiosidade, não à espiritualidade, né? Aquela coisa mais de padrões religiosos que ela foi criada também, foi influenciada. Então, assim, esse meu estilo de querer voar, de conquistar todo mundo, a minha mãe falava assim, essa menina quer voar demais. E eu tinha um lance que eu sempre falava, né, um jargão, que querer é poder. E a minha mãe disse, ó, nem tudo que você quer você pode. Assim, eu desesperei, eu posso. E eu fui assim, sempre eu fui uma coisa assim, de lutar muito por aquilo que eu queria, por aquilo que eu almejava. Minha família era classe média, né? Normal, meu pai era sargento do exército e a minha mãe era professora. Então, assim, a gente tinha uma condição mediana, não era aquela coisa que eu queria, né? Mas dos meus irmãos, eu sou caçula, e eu sempre assim, não, eu quero, eu vou conseguir. E pela distância também, né? Eu tinha já uma preferência, aquela coisa do raspo de tacho, da preferência do papai e da mamãe, a mimada. Então, acabou que facilitou algumas coisas esse meio, né? Mas, e também atrapalhou um pouco. Eu digo que atrapalhou um pouco porque eu fui um pouco impedida de olhar para frustrações. Sim. Sabe? Eu estava muito para o lado positivo das coisas. As pessoas, os adultos ao meu redor, eles me... Como é que se diz? Eles me deixavam mais protegida, me protegiam de frustrações. Então, eu fui uma criança que eu não fui criada com frustração. Tudo assim que eu queria, eu acabava conquistando, eu acabava conseguindo. E eu cresci com esse lado, assim, de olhar para o lado positivo das coisas. Né? Olhar para o lado negativo. Se eu não conseguia, eu dava um jeito de conseguir.
se eu era impedida de fazer alguma coisa, eu dava um jeito, e assim, de modo como quando a gente é criança, eu não tenho a noção das coisas. Então, às vezes, eu fazia birra, batia pé, né, chorava, e essa eu acabava conquistando aquilo. Então, assim, a minha mãe cortava um doce comigo, porque eu era assim, eu ia atrás dos meus sonhos, das minhas conquistas. E assim, hoje, quando eu olho para trás, eu não vejo que isso foi tão assim, não foi prejudicial. Tá? Eu acho que foi, assim, claro que a gente, na vida adulta, você tem a consciência, né, dos caminhos do meio que você tem que percorrer. Os extremos nos levam para direções muitas vezes opostas, muitas vezes de muita dor, de frustração. Mas, assim, hoje eu vejo que, através de toda essa vivência, me trouxe uma coisa muito positiva. Eu sou uma pessoa que eu não olho para os lados negativos. Então, assim, quando tem uma dor, quando tem um momento difícil, eu sempre procuro olhar para o positivo que aquela situação traz. Porque, assim, a minha, assim, tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. Verdade. Ficar aonde? Naquilo que me dá esperança, naquilo que vai me fazer movimentar para o lado positivo da vida, para coisa boa. Aí eu agarro aquilo ali e tento prosseguir. Então, assim, essa coisa do né, da minha mãe querer me colocar, eu acho que era o medo de ela achar que eu tinha muita asa e eu ia voar para longe do ninho dela, talvez. As diferenças que ela tinha de controle. Né? Mas a minha mãe me criou muito bem, e infelizmente ela não está mais por aqui, mas eu acredito que ela tem orgulho de mim. E como é importante você registrar isso, né? Porque o papel de mãe não é um papel fácil. Quando você olha para a sua mãe, enquanto você não tem filhos, você tem uma percepção dela. E depois, quando você tem filhos, você começa a perceber muitas atitudes que sua mãe tinha, você começa a entender, né? E uma delas é essa da proteção. Eu acredito que ela não queria ser mal com você. Ela queria lhe prevenir de situações difíceis, né? Porque a mãe, de uma forma ou de outra, a gente sempre é aconchego, né? É volta, proteção. Então, às vezes, a gente tem medo de deixar ir demais e não conseguir trazer de volta, né? Mas isso faz parte do crescimento de ser mãe também, né? Então, acho que a gente também vai aprendendo e vai lembrando depois por que minha mãe falava certas coisas, né? Então, como disse o Belchior, né? Hoje eu olho e vejo que eu sou muito mais parecida com os meus pais do que eu imaginava ser, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente registrar.